Elias engoliu o analgésico com um gole d'água antes de se deitar para dormir. Pouco tempo depois, ele adormeceu e teve um pesadelo. No sonho ruim, ele andava por uma rodovia. Foi quando percebeu que seus pés estavam grudados no asfalto, bem no meio da pista. Ao longe, 2 faróis acesos anunciavam a vinda de um caminhão em alta velocidade. O grande Mercedes preto foi ficando cada vez mais perto, até que houve um impacto que arremessou seu corpo magro para o alto, para depois atingir o solo com força. Num sobressalto, ele despertou banhado em suor e com a respiração ofegante. Ao amanhecer, saiu para o trabalho como de rotina. Entretanto, ao passar de carro por uma rua do centro, avistou uma placa onde se lia Benzedeira. Apesar de Elias ser pouco crédulo quanto ao misticismo de forma geral, havia meses vinha sofrendo com pesadelos terríveis, capazes de deixá-lo noites sem dormir direito, o que o deixava cansado, ansioso e com pouco rendimento no trabalho. Depois de estacionar seu Fusca azul celeste, atravessou a rua e adentrou o recinto que tinha cheiro de ervas defumadas. Sentada sobre uma cadeira de palha, estava a benzedeira que fumava tabaco em um cachimbo e segurava um terço cor-de-rosa na mão. "Seja bem-vindo, filho", disse a velha com lenço na cabeça. Elias estranhou a voz cavernosa daquela senhora e um fino bigode sobre os lábios carnudos. Sua pele tinha a cor da noite e suas mãos calejadas tremiam por causa da idade avançada. "Sente-se", completou ela, apontando para uma cadeira à sua frente. Elias obedeceu sem falar. Depois esquadrinhou o recinto como se estivesse em outro mundo. "Não tenha medo, filho. Estou aqui para ajudá-lo. Então me diga, o que o aflige? Tenho pesadelos frequentes e quero me livrar deles. Poderia a senhora resolver este problema infame?" "Sim, isso será bem simples, desde que você coopere. Farei qualquer coisa para voltar a dormir em paz." "Pois bem." Enquanto falava, a velha benzedeira retirou um pequeno frasco que estava entre seus peitos e colocou sobre a mesa. "Antes de se deitar esta noite, beba a poção e terá o melhor sonho de sua vida." "Quanto terei que pagar por isso?" perguntou Elias, segurando o frasco com força. "Por enquanto, nada", disse a velha benzedeira, fazendo sinal com a mão para que ele fosse embora. Então ele partiu, levando consigo uma esperança no peito e muitas dúvidas na cabeça. Na mesma noite, Elias se preparava para dormir quando abriu o frasco de vidro e engoliu o líquido cintilante, fazendo careta por causa do amargor. Logo, ele estava dormindo. No sonho, ele fora acometido por uma febre terrível que fizera todos os seus dentes caírem, um a um, até que só restasse a língua na boca. Desesperado, ele tentou recolher os dentes no chão. Entretanto, eles haviam desaparecido. Seus pés pisavam em terreno arenoso e estavam presos, o impedindo de ir a qualquer lugar. Foi quando avistou um cavalo que se aproximava devagar. "Olá, senhor", disse o animal para espanto de Elias. "Como um cavalo pode falar? Estamos em um sonho, esqueceu? Mas a benzedeira me disse que não haveriam mais pesadelos." "Você não está tendo um pesadelo, senhor. Eu vim para ajudá-lo." O cavalo mordeu a camisa que Elias vestia e puxou até que seus pés estivessem livres. "Agora suba. Vou levá-lo de volta para casa." Ele cavalgou sobre as nuvens brancas do céu, mesmo com um cavalo sem asas. Depois sobre desfiladeiros e penhascos, saltando longe, de um ao outro.
até que chegaram diante de uma grande porta de ferro, como a entrada de um velho castelo. Chegamos, senhor, disse o cavalo com sua voz de trovão. Agora terá de decidir entre ficar e, quando acordar, nada estará mudado em sua rotina, ou atravessar a porta e jamais sofrer com os pesadelos que tanto o perturba. Certamente atravessarei a porta, afirmou Elias sem titubear. Mas haverá um preço a pagar, disse o cavalo, relembrando as palavras da velha benzedeira. Não há preço maior a pagar, aquele que já pago todas as noites mal dormidas. Pois bem, seu desejo é uma ordem, senhor. Ao dizer aquelas últimas palavras, o estranho cavalo falante, apoiando-se nas patas traseiras, empurrou a grande porta com as dianteiras, que se abriu com um imenso rangido. Do outro lado, uma luz intensa cegou os olhos esperançosos daquele homem que só queria sonhar novamente. Pela manhã, ele acordou sentindo uma paz que jamais sentira. Era como se estivesse entorpecido e um leve sabor adocicado lhe enobrecia a saliva. Convencido de que jamais fosse ter outro pesadelo, pensou na velha benzedeira até que decidiu sair da cama. Entretanto, não pôde. Suas pernas estavam paralíticas e seus pés sujos de areia. Então se lembrou do sonho e rapidamente levou sua mão à boca, notando a falta de todos os seus dentes. Seu grito ecoou até os recônditos da mente daquela velha benzedeira que sorriu antes de tragar seu cachimbo.